Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós hoje íamos passar, já para o próximo livro, Mas ficou aqui um finalzinho nas referências de Atos, E eu fiz. Então nós vamos voltar hoje, Ainda mais uma leitura do livro de Atos para fechamento completo, para um resumo para quem não acompanhou as mensagens anteriores, E o fechamento do livro de Atos, irmãos, ele é de suma importância para o conhecimento, para agregar conhecimento, sabedoria e entendimento, principalmente nos dirigentes de igreja, tá bom, irmãos, tá? Principalmente as pessoas dirigentes, as pessoas que têm cargo na igreja, independente de você ser o pastor principal ou não, para todos os obreiros, O fechamento das referências do livro de Atos é fundamental para o conhecimento, entendimento e sabedoria de todo aquela que quer servir a Deus com sinceridade de coração, tá bom, irmãos, tá? Amém? Então vamos lá. Atos capítulo 28 diz o seguinte: Paulo em Malta. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Essa afirmação queria dizer a justiça de Deus, A justiça divina. Meu pai sempre dizia, Deus tarda, mas não falta, Quer dizer, então, aqui os bárbaros estavam fazendo essa mesma afirmação. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Como se o Paulo fosse culpado de alguma coisa, de acordo com a consciência deles. Porque era prisioneiro, estava ali algemado, então para eles Paulo era culpado, Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Aleluia, Pai. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou a benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febres e de disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais, que na ilha tinham enfermidades e sararam. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, indo costeando, viemos a Régio,
E soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Putéoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saímos ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Paulo ficou feliz, ficou alegre, ficou animado, ficou motivado, porque contemplou o rosto dos irmãos. Ele viu ali a graça e o poder do Espírito Santo, né? Neste novo reencontro. Como nós nos tornamos sempre felizes, né? Ou ficamos felizes, né? Ao encontrarmos, né? Parentes, amigos, pessoas que a gente há muito tempo não via, né? A gente fica realmente muito feliz, né? Isso aconteceu com Paulo naquele momento, né? É a comunhão do Espírito Santo, né? Que aconteceu com Paulo ao rever ou ao ver os irmãos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta, com o soldado que o guardava. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus, e juntos eles lhes disse: varões, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Aleluia, Pai. Os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Ou seja, era a última chance de Paulo de continuar vivo, porque os judeus se oporam, né, a que ele fosse livre, porque queriam matá-lo de todas as formas, né? Então ele foi obrigado a apelar a César, né, ao grande rei César Augusto, para que o rei pudesse então julgá-lo, e uma vez sendo julgado por César, ele tinha certeza que estaria ali a grande oportunidade dele de ficar livre, né, de ele continuar livre, né? Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Israel, o que o Paulo menciona aqui, irmãos, para aqueles que não têm muita intimidade com a Bíblia, é o Israel de Deus. Porque o povo de Deus, o povo de Israel é a nação eleita de Deus. É um povo separado para Deus. Nós somos a semente bendita de Abraão, né? Nós somos os filhos de Isaac, nós somos de semente de Abraão, né? Isaac e Jacó, né? E Deus colocou este nome no seu povo escolhido. Pois Jacó, antes de ter filhos, né? Antes de ser um grande servo de Deus, Jacó não chamava Israel, chamava Jacó, né? E os filhos de Israel, né? Deus mudou o nome de Jacó na passagem do vale de Jaboque, quando ele lutou com o anjo e prevaleceu. E o Jacó está arracado ali, lutando com o anjo, né? O anjo não conseguia vencê-lo no vale do Jaboque, né? E o dia clareava e o anjo falou para ele: me solta porque eu preciso ir embora, né? E aí Jacó falou para ele: eu não te solto enquanto você não me der a minha bênção, né? Aí o anjo falou para ele: tu lutaste com Deus
e permaneceste. Aí o anjo chutou a coxa de Jacó, Jacó ficou coxo de uma perna, né? E aí o anjo o abençoou, né? Aí Jacó deixou o anjo embora, mas o anjo não conseguiu escapar das mãos dele, lutando com o anjo como Deus e prevaleceu, disse o anjo falando para ele. Mas porque Jacó já era escolhido de Deus, Jacó já estava preparado para a guerra, né? Já estava preparado para a guerra. Jacó já tinha então, até aquela altura, vários filhos, dos quais seriam as 12 tribos de Israel, né? E aí, por esse motivo, Deus colocou o nome nos filhos de Jacó, né? Toda a semente bendita de Abraão, a nação eleita de Deus, o povo de Israel, né? E aqui já o Paulo então faz menção do porquê não tinha sido morto ainda, né? Porque ele permanecia vivo, né? E aconteceu que 3 dias depois Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: varões irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo presos desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Ou seja, ele apelou para César porque ele queria ser livre, mas não tinha acusação nenhuma a fazer contra o povo dele, contra a nação dele, né? O povo judeu, né? Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti cartas algumas da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti algum mal. Aleluia, Pai. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes. Porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Ou seja, contra a seita dos fariseus, né? Então eles queriam ouvir Paulo, mas qual era a queixa de Paulo? Porque eles não sabiam de nada. E havendo-lhes eles assinalado um dia, ou seja, marcado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde pela manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. E como ficaram entre si discordes, se despediram, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize, de ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam, e eu os cure. Aleluia, Pai. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Era um povo de servidura que teria que realmente não ser salvos, né? Era um povo de servidura que pela palavra de Deus não se salvariam, né? Porque olhava, mas não via. Ouvia, mas não escutava. Ouvia, via e não entendia, né? Não se convertia, né? Ouvia, via e não se convertia. Coração duro, cabeça dura, cerviz dura. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus
é enviada aos gentios. Ou seja, rejeitaram a bênção, que a maldição tome conta de vós. Porque vocês perderam a bênção, porque rejeitaram. E assim é, hoje e eternamente, irmãos. Todo aquele e aquela que rejeitam as bênçãos do Senhor, através da sua palavra, que sai da boca dos seus santos profetas, né? Todo aquele e aquela que rejeita, né? A maldição toma conta deles, porque rejeitaram a bênção do Senhor. E Paulo ficou 2 anos inteiros, glória a Deus, Jesus. E havendo ele dito isto, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Amém, irmãos? Agora vamos para as referências, porque eu quero aproveitar o finalzinho, porque não deu para falar nada sobre ela ontem, né? Para que nós possamos fechar com chave de ouro, né? Esta carta maravilhosa de Atos, né? Algumas versões traz como Atos dos Apóstolos. É a mesma coisa, né? Atos quer dizer os atos dos apóstolos, atos e atitudes dos apóstolos, ou tudo aquilo que os apóstolos fizeram, né? Até aqui, né? Foram relatados aqui, né? Até o capítulo 1, do capítulo 1 até o 28, né? E diz o seguinte: não padeceu nenhum mal. A experiência de Paulo aqui ilustra maravilhosamente a promessa de Jesus. Em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Ver nota sobre esse versículo. Atos 28, versículo de número 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Né? E aqui a referência fala, né? Não padeceu nenhum mal. A experiência de Paulo, aqui ilustrada maravilhosamente, a promessa de Jesus em Marcos, capítulo 16, versículo 18. Ver nota sobre esse versículo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Atos, capítulo 28, versículo 16. Chegamos a Roma. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao general dos exércitos, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta com o soldado que o guardava. E chegamos a Roma. Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma. Romanos, capítulo 15, versículo 22 a 29. Né? E Deus realiza, irmãos. Antes de nós entrarmos nas referências, né? Aqui já fala, né? Que Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma. E Deus tem o seu jeito de trabalhar. Nós não imaginamos o trabalhar de Deus. Nós sempre queremos alguma coisa de Deus, pedimos, esperamos do nosso jeito. Mas as coisas acontecem de acordo com o desejo do nosso coração, né? Mas do jeito de Deus e não do nosso jeito. Desde que a nossa petição seja justa e honesta diante de Deus, né? Paulo tinha o desejo de pregar o evangelho em Roma. Romanos, capítulo 15, versículo 22 ao 29. E era da vontade de Deus que ele assim o fizesse. Atos 23, 11. Quando, porém, chegou ali, estava algemado. E ainda assim, depois dos reveses, tempestades, naufrágio,
e muitas outras provações. Embora Paulo fosse fiel, Deus não lhe proveu um caminho fácil e livre de problemas. Nós, da mesma forma, podemos estar na vontade de Deus, ser inteiramente fiéis a Ele e, mesmo assim, sermos dirigidos por Ele através de caminhos desagradáveis, com aflições. No meio de tudo isso, sabemos, porém, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Atos capítulo 28, versículo 30. Paulo ficou 2 anos inteiros. 28, 30, irmãos. Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pregando o reino de Deus. O livro de Atos termina de modo repentino. Vou repetir. O livro de Atos termina de modo repentino, sem nenhuma conclusão formal quanto ao que Deus realizou através do Espírito Santo e dos apóstolos. No Novo Testamento, a intenção de Deus é que os atos do Espírito Santo e a pregação do Evangelho continuem na vida do povo. De Cristo até o fim dos tempos. Vou repetir. A intenção de Deus é que os atos do Espírito Santo e a pregação do Evangelho continuem na vida do povo de Cristo até aos fins dos tempos. Atos capítulo 2, versículo 17 ao 21. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, revelou o padrão daquilo que a igreja deve ser e fazer. Ele registrou exemplos da fidelidade dos crentes, do triunfo do Evangelho em meio à oposição do inimigo e do poder do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Operante na igreja e entre os homens. Vou repetir. Lucas, sob a inspiração do Espírito Santo, revelou o padrão daquilo que a igreja deve ser e fazer. Deve ser e fazer. Ele registrou exemplos da fidelidade dos crentes, do triunfo do Evangelho em meio à oposição do inimigo e do poder do Espírito Santo operante na igreja e entre os homens. Esse é o padrão de Deus para as igrejas atuais e futuras. Devemos fielmente guardá-lo, proclamá-lo e vivê-lo. Vou repetir. Esse é o padrão de Deus para as igrejas atuais
e futuras. E devemos fielmente guardá-lo, proclamá-lo e vivê-lo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo ao 14. Capítulo 1, versículo 14. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Todas as igrejas devem avaliar-se segundo o que o Espírito disse e fez entre os crentes dos primeiros tempos. Vou repetir. Todas as igrejas devem avaliar-se segundo o que o Espírito disse e fez entre os crentes dos primeiros tempos. Se o poder, a justiça, a alegria e a fé das nossas igrejas atuais não são idênticas às que lemos nas igrejas em Atos, devemos pedir a Deus, mais uma vez, que uma renovação da nossa fé em Cristo ressurreto. Em Cristo ressurreto. E um novo derramamento do Espírito Santo. Vou repetir, irmãos. Isso aqui é de extrema importância. Estou repetindo, parágrafo por parágrafo, para que os irmãos memorizem com toda a clareza e recebam, prestem bem atenção, com toda a sinceridade de coração, né? O amor de Deus por nós, né? A nossa credibilidade diante de Deus, ela nos é dada pela nossa sinceridade, pela sinceridade dos nossos corações, é que o Senhor nos acredita crédito sobre a nossa pessoa para fazermos a obra de Deus, para recebermos galardão e tudo quanto nos está guardado, para que tenhamos acrescentado na nossa coroa pedras e mais pedras, né? Pela sinceridade dos nossos corações, né? Aí vem os nossos atos sinceros, nossas atitudes, né? Diante de Deus, né? Paulo, quando encerrou a carreira dele, disse: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. O que isso quer dizer, irmãos? É aquela fé genuína, real e verdadeira que o crente adquire no primeiro amor, né? Tanto em quantidade como em qualidade, né? Aquela fé primeira, genuína, real e verdadeira. Por isso que muitas vezes a palavra de Deus nos orienta, né? Para nós voltemos ao primeiro amor. Porque naquela época em que nós aceitamos a Cristo, a nossa fé era viva, genuína, real e verdadeira. E aqui a palavra nos exorta exatamente para isto, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, todas as igrejas devem avaliar-se segundo o que o Espírito disse e fez entre os crentes dos primeiros tempos. Se o poder, a justiça e a alegria e a fé das nossas igrejas atuais não são idênticas às que lemos nas igrejas em Atos, devemos pedir a Deus, mais uma vez, uma renovação da nossa fé no Cristo ressurreto, ou seja, Cristo ressuscitado. Há um novo derramamento do seu Espírito Santo.
Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, já em um novo capítulo, em um novo livro da Santa Palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Ficam na paz do Senhor Jesus.